parte 2 da nossa aula, começando agora. Para você, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta sexta-feira, ao vivo, nossa, vocês são corajosos, né? Aqui em Curitiba está um frio, mas um frio que vocês não fazem ideia. E nós estamos aqui nos aquecendo para a nossa aula, parte 2 dessa websérie Show Procrastinação. Ontem, nós fizemos a parte 1, onde teve a avaliação da postura, avaliação de comportamento. E essa avaliação, ela serve exclusivamente para você tomar consciência de como vem pensando, agindo, se comportando, quais são as suas escolhas, quais são as suas decisões perante as questões. Porque uma avaliação, ela é composta de vários questionamentos. No caso da nossa avaliação de ontem, 20 perguntas, 20 questões. E essas questões, elas são bem socráticas, porque fazem com que você analise antes de responder, traga a melhor resposta que mais se aproxima da sua filosofia, da sua maneira de pensar e, lógico, vai mostrar como se fosse um espelho, né, ali na sua cara, a maneira como você vem se comportando. E a avaliação de ontem, ela foi para mostrar o percentual, que nível você tem de procrastinador. Só voltando um pouquinho da aula de ontem, o senador é o pior procrastinador que tem. O objetivo é eliminar esse carinha. O poeta tem que ser reduzido ao máximo possível, mas ele ainda vai aparecer, só que com um percentual bem pequeno. O herói, ele tem que ficar em um percentual não tão alto assim, porém, o gladiador tem que ser o principal. Por que tem que, Tiago? Eu sou do jeito que eu sou e eu não tenho que nada. Lógico que você não tem que nada, mas se você procrastina, tem o senador e o poeta muito alto, isso demonstra que algumas mudanças precisam ser feitas. E com base nisso, a aula de hoje ela vai te trazer respostas, chaves, dicas, orientações, desafios, passo a passo, planejamento, tudo para que você desenvolva a partir de agora com o que você vai aprender. Por isso, se caso você não assistiu a aula de ontem, assista, ela já está disponível para você na reprise. Faça lá a avaliação e anote, tome nota das informações que eu te passo hoje. O resumo desta aula, eu preparei em um material PDF, que logo que esta aula terminar, ela vai para a plataforma como reprise. Vocês que pegaram a aula pela metade ou que vão assistir aqui e depois querem conferir o material, podem não só assistir novamente, como fazer o download desse material em PDF, que é o resumo do que vai ter na aula. E vamos iniciar contextualizando o modo procrastinar. Procrastinar, ele quer dizer a pessoa que deixa de fazer alguma coisa. Você procrastina quando não faz algo que precisa ser feito. O simples fato de você adiar uma tarefa, deixar para depois, vai empurrando, vai assim fazendo aos pouquinhos, ou incompleto, ou até mesmo quando a gente faz uma coisa de qualquer jeito, quer dizer que nós estamos procrastinando. Procrastinando a atividade, ou procrastinando a qualidade, ou até mesmo procrastinando o resultado. A procrastinação ela é um comportamento normal. A maioria das pessoas já passou por isso ou passa por isso em algum estágio, mas ela pode ser bastante prejudicial e afeta a vida, a convivência e a produtividade. Em alguns casos afeta relacionamentos, afeta os ganhos financeiros. E óbvio que a gente precisa anular, se livrar disso. Como parar de procrastinar? Você que trouxe papel e caneta aí, vai anotando, porque hoje a aula vai ser bastante direta, porque eu tenho bastante conteúdo para passar para vocês, com uma série de informações para vocês colocarem em prática. E aí quem já trouxe papel e caneta, anota para depois você se organizar do seu jeito. Alguns sintomas vou te passar aqui sobre procrastinação. Eu sei que tem muita gente que já sabe sobre isso, mas só para você entender que tem certas coisas que a gente nem imagina que seja procrastinação. E é. Então veja. Para parar de procrastinar, existem algumas coisinhas que você já pode começar a colocar em prática. Exemplo, você precisa terminar tudo aquilo que você começa a fazer. Ou seja, um dos sintomas típicos de quem procrastina é aquela pessoa que começa uma atividade e não termina. Exemplo, iniciou um livro, achou bacana, empurrou com a barriga, nunca terminou de assistir. Começou a ver uma série na Netflix ou qual que seja o canal,
por assinatura, e não terminou. Ah, é porque não deu tempo, ou porque não era prioridade, eu tinha que ter arrumado a garagem e não arrumei, tinha que ter terminado aquele trabalho da faculdade e não terminei, tinha que ter feito alguma coisa lá que o marido ou que a esposa pediram e não fez. O chefe pediu para você verificar algum formulário ou alguma informação e você deixou para depois. Isso é um sintoma típico de procrastinação. Ah, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso estudar mais, eu preciso dormir mais. Eu não sei por que cargas d'água. Hoje em dia tudo é muito moderno. Óbvio, isso é bom, não estou reclamando, pelo contrário. Só que eu não sei por que cargas d'água que as pessoas utilizam o iPhone para ver qual que é a quantidade de sono que ela vem tendo. Por exemplo, a pessoa dorme 5 horas, 6 horas, qual que é a média de sono? Sério que a pessoa não sabe a quantidade de sono que ela tem? Ah, eu tenho dormido pouco, tenho dormido lá 4 horas em uma média semanal. Então, significa que eu estou cansada, eu preciso dormir mais, eu preciso tirar um tempo mais de qualidade, ficar um pouco mais embaixo da coberta e não tem problema nenhum. Óbvio que ficar embaixo da coberta é zona de conforto, mas entenda, tem momentos que você precisa daquele descanso a mais, cuidar mais de você. E isso não é ser uma pessoa irresponsável, pelo contrário. Mas existem coisas que você sabe que precisa ser feito e tem que fazer aquilo do começo ao fim. Não adianta começar um pouco aqui, empurrar e deixar para depois e aí não faz. Não adianta começar e aí o outro ter que terminar porque você não conseguiu. Ou não adianta também fazer de qualquer jeito. Sabe quando a gente faz alguma coisa às pressas? Nem presta atenção no que está fazendo? Só para entregar? Isso também não resolve. Isso também é considerado procrastinação. Outra coisa que é um sintoma típico de procrastinação é quando você vai iniciar uma atividade no computador, por exemplo, mas perde muito tempo lendo os e-mails, perde muito tempo falando com alguém lá pelo WhatsApp, perde muito tempo na rede social para depois você lembrar que precisava iniciar e que ainda não iniciou. Às vezes perde 1 hora e meia, olhando coisa que não interessa. Essa 1 hora e meia poderia ter sido utilizada na tarefa quando você ligou o computador? Poderia. Mas a pessoa não fez. Ela ficou procrastinando, ficou enrolando. Um dos grandes erros que a população, principalmente essa geração mais moderna, tem feito, e que eu tenho certeza que você que está aí provavelmente faça também, é que nos 15 primeiros minutos que a pessoa acorda, o que ela faz? Ela liga a internet ou liga o celular e fica lá, rolando a tela. Os 15 primeiros minutos. Quase 90% das pessoas faz isso. E isso é um vício. A procrastinação ela é resultado de um hábito. Um hábito que viciou, que vai fazer aquilo todas as vezes, ele vai tomar aquela decisão. Ele entra nesse hábito, ele entra nesse vício de deixar para depois, de procrastinar. E o que isso tem a ver com o celular quando acorda? Também tornou-se um vício para a grande maioria das pessoas. E aí aquele tempo de qualidade que ela perde, porque poderia tomar um café mais tranquilo, poderia passar um tempo mais na cama, poderia assistir a um filme rapidinho, né? 15 minutinhos, não assiste um filme, mas se assiste alguma coisa mais curta, rápida, poderia tomar um banho com um pouco mais de tempo, poderia aproveitar um pouco mais com a família, fica no celular. Vai direto para o celular. Às vezes as pessoas, antes de levantar da cama, elas já estão no celular. E este tempo que elas ficam ali é uma distração. E ela está procrastinando as atividades do início do dia. Para algumas pessoas não importa se o início do dia foi bom ou foi ruim, ela define o restante do dia. Mas para algumas, se o início do dia foi ruim, foi lento, se atrasou, foi estranho, parece que o dia inteiro vai ladeira abaixo. E aí imagina, se todos os dias você acorda, tudo bem, eu desliguei o despertador do celular, mas e aí eu já vou direto pro celular, nem levantei da cama ainda, o meu dia já tende a ser enrolado, uma procrastinação, porque eu já estou fazendo isso nos primeiros momentos do meu dia. Outro sintoma típico,
A pessoa tem uma atividade importante no próximo dia, uma prova, um exame, precisa fazer algo importante no dia seguinte. E ao invés dela se preparar, dormir, descansar, se organizar, né, organizar o dia que está por vir, perde tempo fazendo qualquer outra coisa que não tem nada a ver. Assistindo um filme, sai, se atrasa, não se organiza. Eu era assim. Quando eu trabalhava no Itaú, tinha essa coisa, né? Sábado e domingo você não trabalhava, na segunda-feira você ia pra agência. E geralmente eu chegava atrasada. Mas eu não chegava só atrasada na segunda-feira, eu atrasava todos os dias. E eu achava normal, não me importava. Até já avisava as pessoas, ó, geralmente eu me atraso. Eu achava aquilo tranquilo, ok. E no domingo, até o último minuto de dormir, eu não estava preocupada com nada, não me importava com nada. Na segunda-feira era aquele atropelo, meu filho era pequeno na época, então era um rolo, tinha que arrumar ele, tinha que ajeitar as coisas, era roupa, era casa, era cama, era complicado. Quando eu decidi, foi uma decisão, que eu não seria mais aquela que chega atrasada, que eu dizia assim, nossa, a gente tá sempre correndo. E realmente a nossa vida era um inferno. A gente tava sempre atrasado, sempre correndo, nunca tinha tempo pra nada. Era sempre uma loucura. Se desse uma cagadinha no trânsito, a gente já tava mais ferrado ainda, mais possível. Quando eu decidi que eu não faria mais isso, eu comecei a me organizar mais. E eu usava, nem que fosse meia hora do domingo, para organizar a segunda-feira, para no próximo dia já ter tudo organizado, ajeitado, a roupa, o filho, a casa. Aí eu dormia mais tranquila, dormia mais cedo, inclusive, né? Não ficava aquela loucura assim de, vou até tarde porque estou toda complicada aqui, toda enrolada. Não tinha isso. E eu comecei a cuidar do meu horário. Um dos sintomas que eu considero uma falta gravíssima, porque eu aprendi a ter respeito por isso, é com relação ao horário. Eu não aceito que ninguém atrase comigo. E não atraso com ninguém. Se eu chegar 10 minutos atrasado em qualquer coisa, pode ter certeza que algo muito estranho, muito sinistro, muito louco aconteceu. Tem que esquecer de uma reunião, tem que esquecer de algo ou uma catástrofe, porque senão sou uma pessoa pontual e exijo pontualidade dos demais. Isso é o quê? Compromisso. Aquela pessoa que tem a tendência a não se comprometer, ela já está preparada, já está nesse modo procrastinação, no modo tanto faz, no modo foda-se, eu não estou nem aí. E aí ela tem essa tendência também. Já que toda a vida dela é assim, porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras, do jeito que você lida com as coisas pessoais, você lida com as financeiras, você lida com as profissionais, do jeito que você faz na cozinha, você faz no escritório, você faz no quarto. Isso é fato, porque o ser humano é o ser só. Então ele não é uma coisa no trabalho, outra coisa em casa. Ele tem a tendência a ter os mesmos comportamentos. Se é uma pessoa que tem esta tendência a procrastinar, a deixar para depois, a viver nesse drama, vai começar também a criar esse hábito de chegar atrasado e a vida inteira enrolada e sempre tem uma desculpa. Né? Ou é o carro, ou o cachorro, ou o filho, ou o trânsito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tinha trânsito. Sim, tem trânsito. Já devia saber. Saia mais cedo. São pequenos ajustes que você vai anotando aí para resolver. Tá? Não sei se você já passou por algo semelhante ou conhece pessoas que são assim. Se você já passou por algo semelhante, se você passa por algo semelhante, você é um procrastinador, é uma procrastinadora. Dependendo do resultado da avaliação de ontem, você já sabe qual é o nível. E se você lida com pessoas que são assim, você sabe o quanto isso é complicado. Mas isso não é uma desculpa de dizer assim, eu procrastino. Então, foda-se, agora você me aguenta porque eu procrastino. Não. Só que a procrastinação, ela geralmente é vista pelo procrastinador na maioria das vezes, quando tem a ver com atividades, como, por exemplo, atividade física, uma atividade de leitura, uma atividade profissional. Nas outras questões, nos outros pontos em que ele procrastina, geralmente ele não percebe. Não percebe que está gastando horas, não percebe que está ali demorando, enrolando, não percebe que perdeu um tempão. São pessoas que têm a tendência a não se agilizar. Você já notou? Que em alguns casos, quando você vai no restaurante, tem alguém lá que não decidiu qual pedaço do tomate ele coloca no prato? Você já percebeu? Pega folha por folha da alface, rodela por rodela do pepino.
E aí, de repente, ele coloca uma rodela a mais e aí ele tira essa rodela a mais do prato e coloca de volta no buffet. Não dá vontade de você metralhar uma pessoa dessas? Nossa, Lu, que violência. O que é que esta pessoa demonstra? Em primeiro lugar, se é homem é porque ele não foi pro quartel. Se ele fosse pro quartel, ele não faria uma coisa dessas. Mas tem casos em que mulheres fazem isso. E essas mulheres são geralmente essas mais nhonhonhon. Por que, Tia Lu? Porque ela não tem um poder de decisão. Elas não são pessoas rápidas no gatilho. Elas não são esses gladiadores. Elas não são essas pessoas que fazem o que precisa ser feito. Fica ali na amolação. Do jeito que eu demoro para decidir a rodela de pepino do buffet, eu demoro para decidir a minha vida. Eu demoro para tomar decisões. Eu demoro para fazer aquilo que precisa ser feito. Estão entendendo? Aqui. Eu não sei que roupa eu uso. Eu demoro para descobrir, eu demoro para ver qual acessório, qual a maquiagem, qual é a comida, qual é o acessório que eu vou comprar para casa. Então eu demoro para tomar as decisões também na minha vida. E aí as oportunidades passam e vão para o próximo. Isso também é um sintoma de procrastinação. E mesmo que esses sintomas acabam acontecendo de maneira despercebida, imperceptível, tem gente que nem percebe que está fazendo isso, há algumas dicas que são valiosas e que nós vamos compartilhar todas elas aqui com vocês, para vocês também entenderem o que precisa ser modificado, como é que você resolve isso. E aqui eu vou falar de 4 pilares da procrastinação. Procrastinar ele não é apenas um problema individual, mas é uma questão que também pode afetar os outros, pode afetar o trabalho dos outros e a economia de uma maneira geral. Então imagina, quantas pessoas deixam abaixo o seu nível, o seu potencial, porque elas não sabem parar de procrastinar. Elas vieram procrastinando a vida inteira, então elas entregam um trabalho mal feito pela metade na última hora e elas atrapalham o nível, o rendimento. Poderiam ganhar mais, poderiam fazer mais, poderiam utilizar o tempo de uma maneira melhor, mas elas não conseguem parar de procrastinar. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Calgary e eles chegaram a publicar estudos sobre isso. Tamanha a relevância da pessoa que entra em um hábito, em um vício de procrastinar. E nessa pesquisa eles observaram esses 4 pilares, que eram pilares que estavam presentes e foram casos registrados sobre procrastinação. Então anota lá. Pilar número 1. São pessoas que fazem as tarefas abaixo de um valor baixo. Quer dizer o quê? Elas poderiam fazer uma tarefa muito melhor, poderiam desempenhar um trabalho muito melhor, mas não desempenha. Faz corpo mole. Sabe aquela coisa que parece que tem preguiça? Mês passado nós chamamos um senhorzinho aqui para fazer jardinagem, paisagismo, tem muita grama na casa. Ele levou 3 dias para fazer um trabalho que é feito em uma tarde. Porque fica naquela encebação, e eu não terminei hoje, posso terminar amanhã, eu posso terminar depois. Parece preguiça e de repente até seja. Corpo mole, preguiça, porque não faz o que precisa ser feito. Só que leva 3 dias para você fazer uma tarefa que deveria ser feita em meia tarde. Está procrastinando, está empurrando e faz uma tarefa com uma produtividade baixa, que poderia ter feito para 3 pessoas, para 3 clientes, ele fez em apenas 1. Imagina quem ganha por dia, quem recebe assim por produtividade. Está ferrado. Então esse é o pilar número 1, tarefas de baixo valor. Pilar número 2, expectativa de dificuldade. Às vezes a pessoa procrastina e nem sabe, porque ela tem uma expectativa de que aquilo é difícil. Não vou desempenhar essa tarefa agora, eu vou empurrar com a barriga, porque aquilo ali vai ser complicado, vai ser difícil, então não vou fazer. Mas às vezes nem é porque é difícil. Às vezes é porque ela acha que vai ser uma tarefa difícil, que vai ser uma tarefa demorada. Ela vai procrastinando só porque, eu não quero enfrentar isso aqui agora, então deixo para depois. Pilar número 3. E esse aqui vai pegar muita gente. Medo de errar. Não faço o que precisa ser feito, porque eu tenho medo de fazer errado. As pessoas vão me apontar, elas vão me julgar. E eu não posso fazer feio na frente delas. Então, por medo de errar, eu não faço, procrastino. E o pilar número 4. A personalidade do procrastinador. Que é justamente o motivo de eu ter feito a avaliação ontem. Porque se eu chegasse aqui e dissesse assim pra você,
Nos 4 pilares que a universidade chegou nessa pesquisa, o pilar número 4 tem a ver com a personalidade do procrastinador. Você ia dizer assim para mim, tá, mas o que é personalidade? O que isso tem a ver? Não entendi muito bem. Qual que é a minha personalidade? Por isso ontem nós fizemos a avaliação para você entender, dentro daquelas 4 personalidades, daqueles 4 comportamentos, em qual deles você se encaixa melhor. Então, olha só, recapitulando. Pilar número 1, perceberam que as pessoas tendem a procrastinar em tarefas que consideram desagradáveis e vão deixando para depois. Imposto de renda, por exemplo, é uma tarefa que ninguém gosta de fazer. Eles deixam tudo para a última hora. Deixa a louça se acumular na pia. Vai empurrando com a barriga. Isso também, aqui nesse pilar, eu vou abrir e fechar um parênteses. Eu já vi vários casos de pessoas que entram nessa fase, nesse pilar, porque eles têm uma paixão pelo drama. Como assim paixão pelo drama, Tiago? Sabe aquela conta que vai vencer? E aí você tem 30 dias para pagar, porque você já sabe que vai vencer, você já tem ali tudo para deixar em dia, mas você vai fazer o pagamento no último minuto? É só para sentir o drama. Você não sabe, mas está viciado nesse comportamento. É um vício, a procrastinação. Tornou-se um hábito. E você deixa para a última hora para viver aquele drama de eu preciso, tenho que sair correndo, eu tenho que fazer tudo na última hora. Mesma coisa. Um escritor deixou o livro para a última hora. Alguém que precisa entregar o trabalho da faculdade, o trabalho para o chefe, o trabalho para o cliente, o gráfico, não importa. Deixei tudo para a última hora. Eu não fiz com antecedência, eu não me planejei, eu não me organizei. Eu procrastinei. Essa é a palavra. Procrastinei, deixei para depois, e aí na última hora eu fico na loucura, ou porque eu tenho medo de errar, ou porque eu acho que aquilo é difícil, ou porque eu fico fazendo o corpo mole mesmo, ou porque é o meu jeito senador de ser. Aí eu vou empurrando aquilo. Algumas pessoas também têm um outro porém, que é, eu sou muito perfeccionista. Perfeição não existe. Se você procura perfeição demais, você não vai entregar as coisas, vai procrastinar. Um dos motivos que a grande maioria comete e erra é esse. Eu sou perfeccionista demais. Não tem que ir para a perfeição. Você tem que ir para o resultado, para a entrega. Então esse é o ponto número 1. Saia desse drama, saia de fazer corpo mole e faça o que precisa ser feito, não deixe para a última hora. Do pilar 2, nós falamos da expectativa de dificuldade, que quando a pessoa acha uma tarefa difícil de realizar, ela tem a tendência a deixar para depois, porque ela não quer. O pilar 3 é o medo de errar, que é o julgamento. Eu vou errar. E inconscientemente eu não quero falhar. E fica aquele receio de não conseguir. E a 4, que é a personalidade do procrastinador, que influencia na personalidade, no ato de procrastinar de cada pessoa. E aqui tem um adendo. Para aqueles que são mais ansiosos, a procrastinação e a ansiedade são 2 problemas diretamente ligados. Por quê, Tia Lu? Porque a procrastinação e a ansiedade, elas estão ligadas quando a pessoa negligencia a tarefa por muito tempo e acaba prejudicando o trabalho. Por exemplo, eu tenho que fazer essa apresentação para o cliente, mas eu não vou fazer agora, vou fazer depois. Aí fica na rede social, fica lá no e-mail, levanta para tomar um café, levanta para tomar uma água, levanta para ir no banheiro, e mexe aqui, mexe lá, e não faz. Ela deixa para a última hora, e quando chega na última hora, que ela sabe que o tempo já está acabando, ela entra no modo ansiedade. Aí o sentimento de frustração, de por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me livrei disso? Gera a ansiedade e o estresse. Em alguns casos mais graves, até depressão. Porque imagina, meio que não tá nem aí, né? Liga o foda-se. Foda-se pra esse negócio, depois eu faço. Aí quando não dá mais tempo, sai correndo para resolver. Isso vai acionar uma série de emoções. E lembra, sempre que você experimenta a mesma coisa, cria um hábito, cria um vício, você vicia naquele barato químico, quando vê, é mais forte que você. Então, como parar de procrastinar? Eu trouxe 7 passos para vocês. 7 passos. Que foram passos que não só são comprovados, são pesquisas, são parte assim de algo que é comprovado, que é eficaz, mas também coisas que na época em que eu percebi que eu estava procrastinando, eu fui utilizando. Então eu sei que realmente dá resultado. É o que modifica. Eu fui muito procrastinadora, papo também foi.
Ele era até um pouco pior do que eu. Hoje em dia é muito mais fácil ele dizer assim, me deixa fazer o que eu tenho que fazer. Deixa eu sentar ali e terminar. E eu só saio dali quando eu terminar. Às vezes até me irrita, porque eu já terminei todas as minhas coisas, eu estou esperando ele ou para tomar café, ou estou esperando ele para assistir alguma coisa. E aí não dá. Porque ele está terminando as coisas dele. Ele não sai dali enquanto não termina. E antigamente era o oposto. Antigamente ele, eu vou almoçar, vou dar um tempinho. Eu preciso de um tempo, eu preciso uma hora, uma meia hora, eu preciso disso. E aí ele foi modificando, foi entendendo que aquilo era um vício. Hoje, ele não é mais esse procrastinador. Hoje ele prefere sentar ali, fazer tudo que tem que ser feito e ficar livre. Vocês vão entender até o final dessa aula o que isso é uma ferramenta para evitar a procrastinação. Como é que ele saiu da procrastinação. Que existem formas de fazer isso. Sem contar que a sua produtividade aumenta, porque aí você não fica na ansiedade, não fica na angústia, não fica naquela coisa de vai acabar o tempo, vai terminar, eu não fiz, eu deixo para depois. Não existe essa coisa de eu deixo para depois. Mas a gente aprende. Eu também era procrastinadora, Papo também procrastinava. Hoje em dia não existe mais isso aqui. Então, 7 passos. Número 1, anota lá. Dividir o tempo. Por que dividir o tempo, Tião? Para não procrastinar, você tem que separar o tempo, seja o tempo de trabalho, o tempo de estudo, o tempo de leitura, o seu dia, tem que separar ele em blocos. Podem ser blocos de horas ou de minutos. É por isso que nas salas de aula, nas palestras, nos eventos, imersões, seja lá o que for, eles têm lá um cronograma. Uma palestra, um intervalo. Claro que há um intervalo para o banheiro, um intervalo para café, um intervalo para uma coisa ou outra, mas isso já é para manter o foco, para manter a atenção, para manter as pessoas ali focadas e porque isso, comprovadamente falando, ele é mais eficaz. Vai trazer um resultado muito maior do que deixar a pessoa o dia inteiro na sala. Claro que né, o ser humano não aguenta, mas imagina você, tem um horário livre só de almoço e o resto do dia ali tendo que resolver as coisas, se você divide em blocos, com intervalos, divide em minutos ou em horas, fica muito mais fácil para você realizar as tarefas que estão naquele bloco. Então, exemplo, se é para dividir o tempo, determine as tarefas que você vai realizar em cada bloco. Por exemplo, acorda lá às 7 horas da manhã, das 7 às 9 é um bloco de 2 horas. O que é que você pode fazer nesse bloco que você já se livra e sobra tempo para outras atividades. Aí ali você coloca um intervalo de 15 minutos, de meia hora, mais um bloco, das 9h30 às 11h30. Daí você faz um intervalo, depois você vai para o seu almoço. É você quem pode determinar, mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que você tenha que estar naquele horário no trabalho, você pode se organizar e dividir o tempo das atividades que você tem que fazer lá no trabalho, da agenda corrida, da quantidade de compromissos, dos atendimentos todos que você faz, e vai dividindo em blocos. Você vai perceber como você vai dar conta de fazer tudo e vai sobrar tempo, independente da hora que você acorda, de quantos compromissos você tem. E caso você pense assim, mas e se eu trabalho em casa, tenho filhos, eles me dão trabalho, eu não tenho assim, não posso ser mãe por períodos de blocos. Tudo bem, nós somos mãe em período integral. Mas você pode dividir as suas tarefas profissionais, de casa e o que quer que vá surgindo ao longo do seu dia por intervalos, por blocos. Por exemplo, você pode colocar o seu celular para despertar a cada 1 hora. Por que despertar a cada 1 hora, ou a cada 30 minutos, ou a cada 1h30, você que decide? Porque esse é um exercício para te manter com disciplina e ainda adotar esse hábito da gestão do tempo. Porque se você divide esse bloco de tempo, vamos supor, em 25 minutos, com 5 minutos de descanso, então quero dizer que em um bloco de meia hora, você tem 5 minutos de descanso, de intervalo, pode olhar nas redes sociais, pode tomar um café, uma água, o que for, e ainda assim você não estará procrastinando, porque entrega e faz o intervalo. Faz aquele bloco e faz o intervalo. Aplique isso. Coloque isso na sua rotina. Mas foque em terminar as tarefas nesse período que você estabeleceu. Porque não adianta de nada você dizer assim, eu vou pré-estabelecer um tempo aqui de 30 minutos, como foi o exemplo do bloco que eu dei, com 25 minutos de tarefa e 5 minutos de intervalo, de descanso. Mas
Eu não vou focar nas atividades. Eu vou ficar 20 minutos nas redes sociais, 5 minutos eu faço o que tem que fazer, vou fazer mal feito, ou nem vou conseguir dar conta, porque daí vai ser corrido, e aí eu ainda faço 5 minutos de intervalo. Aí você está dando tiro no pé. Óbvio que não é esse o objetivo. Então foca, aqueles 25 minutos, eu vou focar, vou fazer o que tem que ser feito, faz a tarefa, você vai perceber que vai terminar bem antes do tempo. No começo talvez não, mas depois você pega o jeito, vai dividindo o tempo e então você já sai desse estágio de vou deixar para depois, porque você entregou aquilo, vai ter mais tempo. Qual é o próximo? Ah, fiz, entreguei. Qual é o próximo? Você vai ver que no final do dia você tem mais tempo sobrando. Passo número 2. Dar um passo de cada vez. Falei que são 7 passos. No número 2. Um dos pilares da procrastinação está a sensação da dificuldade de uma tarefa, que foi o que nós falamos lá dos 4 pilares. Então você começa a pensar nas suas responsabilidades de maneira parcelada. Por quê? Porque se você for olhar para tudo que tem que ser feito ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, vai te dando uma angústia. Ou seja, foca a sua atenção em concluir um passo de cada vez. E que não seja apenas o todo. Você vai dividir em blocos e você vai fazendo um passo de cada vez, sem enxergar tudo o que tem que fazer. Mas sim o que está naquele período, o que está naquele dia, o que está naquela semana, o que está naquele mês. A nossa mente, se ela olhar o caminho todo, até as tarefas menores, ele fica complexo demais. E se você conseguir dar foco só para o que está acontecendo agora, só para aqueles objetivos menores, você consegue render e chegar no seu objetivo sem esta sensação de dificuldade, de peso de uma tarefa muito árdua. Ah, eu preciso preparar uma apresentação para o chefe, tem muitos dados, é um relatório muito grande, então eu volto a atenção para aquele relatório, para cada um dos relatórios por vez. Dedico o meu tempo e me preocupo em montar aquela informação, montar aquela apresentação de maneira lógica, mas um de cada vez. Aí eu não procrastino, aí eu entrego todos eles. E eu consigo dar conta. Ah, Tia Lu, mas isso é óbvio, só que a gente não faz isso. Porque a gente olha tudo que precisa ser feito e entra naquele modo maluquice, entra no modo loucura, não vou fazer nada, então deixo tudo para depois. E é aí que tá o problema. Imagina você ter muita coisa para fazer e deixar tudo isso que tem que fazer para depois. Pior. E quem procrastina faz isso o tempo todo. E olha, outro detalhe, quem procrastina, além de fazer isso que eu acabei de falar, são pessoas também que têm a tendência a carregar o mundo nas costas. Por quê? Como ela deixa tudo para a última hora e é tudo muito grande, muito pesado, muito ruim, muito difícil, está sempre com a sensação de o meu dia tem 24 horas, mas parece que as 24 horas não resolvem para mim. Parece que não dá tempo. Está sempre correndo, sempre atrás do tempo, sempre correndo atrás do tempo. Dorme pouco, não descansa, não tem tempo para si e não conseguem dar conta de fazer as coisas. Será que é o tempo que falta? Porque todos têm 24 horas. Não, é porque sempre deixa tudo para depois. E é sempre assim, na urgência. Não é o que precisa ser feito. É o que vem urgente. Está sempre apagando o incêndio. Passo número 3. Você sabe que a procrastinação é um hábito, né? E é um hábito errado. Torna-se um vício. Aqui você tem que entender como criam hábitos corretos. Porque para se livrar da procrastinação, não é da noite para o dia. Como ela é um hábito, você tem que quebrar esse hábito, quebrar esse padrão. Então, quando você vê uma pessoa que você considera ela muito disciplinada, na verdade você está observando alguém que conseguiu implantar um hábito de não procrastinar. Conseguiu fazer as coisas de uma maneira que para ela funciona. Como, por exemplo, os blocos de horários que eu te falei. Eu, na minha vida, utilizo isso. Por exemplo, de manhã eu nunca marco nada. Por que de manhã? Primeiro porque de manhã eu tenho o meu ritual. Eu acordo, tomo meu café, eu organizo as minhas coisas, passo trocentos creme no rosto, um monte de coisa pro cabelo, um monte de coisa para isso, para aquilo. É um ritual. Aí eu vou ligar meu celular. Aí eu vou começar o meu dia. Aí eu subo, que é o último andar aqui onde a gente fica, e aí eu ligo o meu computador, começo o meu dia.
E eu não marco nada de manhã, a não ser reuniões online, que eu sei que eu estarei aqui, e em um horário mais próximo do almoço. Porque se qualquer problema acontecer de manhã, eu tenho tempo para resolver, não perco nenhum compromisso, não perco nenhuma reunião. Para eu marcar de sair para fazer algo na rua de manhã, é só se realmente for extremamente necessário. Porque de manhã, pela parte da manhã, é o tempo para fazer as minhas coisas, é o tempo que eu dedico para resolver tudo que eu tenho que fazer aqui até o horário de almoço. Aí no horário do almoço eu almoço. Se tiver um bloquinho de tempo livre, eu aproveito aquele tempo livre. Quando terminou o tempo livre, tipo acabou o recreio, eu volto para minha atividade. Se tiver que sair, aí eu saio à tarde sabendo que eu já fiz tudo que tinha que fazer pela manhã. E eu não era assim antes. Era uma loucura, era um inferno. Eu aprendi a fazer assim. Para mim funcionou assim. Mas se hoje eu trocar esse hábito e, por exemplo, eu vou marcar reuniões de manhã, vou sair de manhã, não vou conseguir. Eu já não vou dormir direito, aí o resto do dia tá ferrado. Sei, me conheço, conhece a ti mesmo. Se eu for fazer exercício físico de manhã, vai ferrar o resto do meu dia, eu não consigo. Para mim, o melhor horário tem que ser final de tarde. Que aí eu já fui, se eu tiver que sair, eu já fui, já voltei, já tomei meu café. Então, são hábitos que você vai criando que dizem respeito ao seu corpo, ao seu relógio. Não ao relógio da parede, não ao relógio dos outros. Tem gente que diz assim, acorda às 5 horas da manhã, daí você vai ter mais tempo, daí você não procrastina, o seu dia rende mais. Porra nenhuma, se eu acordar às 5 horas da manhã, eu fico igual um papel higiênico molhado o resto do dia. Não serve pra nada. O hábito de procrastinar foi criado ao longo do tempo, por isso você deixa para depois. E para sair disso, você tem que criar um novo hábito. Seja lá qual hábito que for. Olha, aqui existem 3 elementos para criar esse novo hábito. Sair da procrastinação, ter mais organização, colocar as coisas em prática, fazer o que precisa ser feito. São 3 elementos básicos. Anota lá. Gatilho é o principal. É aquele que te lembra. Eu tenho que fazer isso. Exemplo. O gatilho de uma pessoa que precisa emagrecer é quando ela se olha no espelho. Me olho no espelho, não gosto do que eu vejo, então eu lembro que eu tenho que emagrecer. Eu vou colocar lá a foto do meu padrão ideal de corpo bem pertinho da minha cama. Eu acordo todos os dias, olho, lembro, é o gatilho, faz lembrar. É como se fosse a motivação, é o porquê. O segundo elemento básico desses 3 para formar um hábito é a rotina. Uma vez que você começou, uma vez que você tem esse gatilho do porquê, eu tenho que ter a rotina, aquilo que deseja ser uma repetição diária. Lembra que eu falei que todos os dias eu acordo e faço assim, assim, assado? Organizo as minhas reuniões, organizo o meu dia. Essa é a minha rotina. E olha que eu não sou uma pessoa de rotina. Se você disser assim, Tia Lu, qual que é a sua rotina? Eu vou dizer pra você, não, eu não tenho uma rotina. Mas, no meu timing, biologicamente falando, pro meu corpo, para que as coisas funcionem do jeito que eu gosto, eu sigo mais ou menos um padrão. Em blocos, em tempos, em horários, e eu sei tudo que eu tenho que fazer de manhã, tudo que eu tenho que fazer à tarde, e geralmente eu não marco nada à noite. E o terceiro elemento é a recompensa. Essa, para mim, foi uma virada de chave. Lembra que eu falei que eu também procrastinava? Pois é. Eu comecei a criar recompensas para mim. Exemplo. Eu vou terminar toda a leitura desse livro e aí quando eu chegar na última página, eu vou lá, tomo um café e como aquele bolo que eu quero. Uma recompensa. Eu vou terminar todo esse trabalho. Quando eu terminar esse trabalho, eu vou sair, vou lá no shopping fazer umas compras. É uma recompensa. Você vai dando para o seu cérebro esses estímulos. E nesses 3 pilares, se você tem o gatilho, que é o porquê, a rotina, que é o que você vai se programar para fazer, e a recompensa, o que você vai ganhar no final, aí sim, você vai conseguir desempenhar aquilo sem deixar para depois. E essa recompensa, que pelo menos é o que serve para mim, é o que eu sugiro que você experimente para utilizar, é uma recompensa diária. Por exemplo, lembra que eu falei? Vou fazer o estudo desse livro, terminei esse livro, eu vou lá tomar um café. E isso é para aquele livro. Eu decidi uma recompensa para aquela atividade. Eu posso decidir uma recompensa para todas? Eu sugiro que você defina uma recompensa para a atividade que você está fazendo. Porque aí você terminou ela, você dá a recompensa para você. Eu termino aqui, depois eu vou lá. Eu quero jogar videogame, eu termino a atividade, depois eu vou lá fazer. Eu quero fazer isso, eu termino aqui, eu vou para lá. Nunca o contrário, nunca a recompensa primeiro.
Ai, tia Lu, isso é meio esquisito, né? Parece criança, assim, que você faz a lição de casa e depois você vai brincar. Mas já é uma maneira de você ensinar a criança que ela tem as responsabilidades, ela faz primeiro e depois ela tem a recompensa, que assim ela já começa a ter o hábito de não procrastinar. E aí, partindo dessa ideia, você pode implantar esse esqueminha para construir esse hábito e não procrastinar, tendo cuidado para propor uma recompensa imediata. Lembra que eu falei? Uma recompensa para cada coisa, imediata. Não pode ser assim, eu vou terminar esse livro e semana que vem eu vou na padaria. Não, recompensa imediata. Terminei o livro, vou lá e tenho a minha recompensa e a alma lavada, consciência tranquila que eu terminei. E uma recompensa possível, né? Não é uma coisa muito distante, não é uma coisa muito longe. Tem que fazer sentido para você e tem que te incentivar a terminar aquela tarefa. Recompensa é o quê? Imediata, possível, tem que fazer sentido e tem que te incentivar a ir até o final. A força do hábito, ela é tão relevante que é um dos temas principais de um dos autores que fala sobre isso, que é Charles Duhigg. Força do Hábito é um dos livros dele que eu recomendo vocês a procurar, a ler, talvez até você já tenha lido, mas não basta só ler o livro, né? Tem que entender e começar com a implementação de um novo hábito. Seguindo então, em que parte nós estamos na aula? Eu falei para você que eram 7 passos. Nós falamos aqui do passo número 3, que é a criação de um novo hábito, e aí expliquei para você também 3 elementos básicos para os hábitos. Agora nós vamos para o passo número 4, programar o seu dia. Se um objetivo é muito a longo prazo, é comum que tenha uma tendência maior à procrastinação. Porque a sensação de recompensa, ela incentiva a fazer algo agora, para você já receber a recompensa o mais rápido que puder. Mas se o objetivo é longo prazo, a recompensa vai ficar mais distante. Então, por isso, busque planejar de uma maneira mais objetiva, mais curta. Mas é algo de longo prazo. Mesmo assim, lembra que eu falei dos blocos? Vai estabelecendo esses períodos com as recompensas mais curtas, que assim você vai chegando ponto a ponto, sem ficar muito distante do seu objetivo final. Mas sempre priorizando o que é mais importante. Então, por exemplo, você pode decidir no dia anterior o que você vai fazer no dia seguinte. Quando acordar, você já sabe o que tem que fazer. Lembra que eu falei para vocês que isso me ajudou muito a ser mais pontual, a parar de procrastinar. E ali você já tem o foco nos seus objetivos, nas suas decisões, no que precisa ser feito, não vai ficar perdido, não vai ficar perdida. É o que a gente chama de planejamento. Passo número 5. Tem que definir as prioridades. Prioridade do seu dia, prioridade das tarefas. Como nós falamos agora aqui no passo anterior, se você deseja evitar a procrastinação, sair da procrastinação, é importante separar tarefas por ordens de importância. O que é que eu faço? Eu tenho livros, eu tenho folhas, eu tenho papéis, mas eu tenho sempre uma cadernetinha, um caderninho. Por acaso agora é esse aqui. Já tá quase pela metade. Aqui eu vou rabiscando tudo. E eu rabisco mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu vou lembrando de tudo que tem que fazer, depois eu enumero por ordem de importância. Isso eu faço hoje para colocar em prática amanhã. Eu não fico me preocupando com isso hoje, não. Isso é para amanhã, isso é para segunda-feira. Então eu anoto, aí eu já libero isso da minha cabeça, não tem erro, porque eu não vou esquecer, já está anotado. E aí eu vou enumerando por ordem de importância. Assim você começa sempre por aquela que você considerou mais urgente, mais importante. É cientificamente comprovado que a força de vontade de uma pessoa diminui ao longo do dia, porque ela vai ficando mais cansada, aumenta o cansaço. Sempre procure iniciar, dar importância, colocar como primeira atividade no seu dia aquela que merece mais atenção. Aí você evita o cansaço ao longo do dia. Exemplo, eu preciso fazer aquela atividade lá para o chefe, para o cliente, não importa, é longo, é complicado. Então, dedica a sua atenção logo nas primeiras horas. Se você deixar para fazer de noite, as chances são que você não vai fazer. E tem que se conhecer também. Lembra que eu falei? Se eu for fazer exercício físico de manhã, eu não faço. De noite, eu também não faço. Meu horário, no máximo, até 7 da noite. Se até 7 da noite eu não estiver na academia, eu não faço mais. Também não gosto de fazer exercício físico logo depois do almoço. Eu me conheço, você tem que conhecer você e entender
Quais são as suas prioridades, vai definindo ali e vai enumerando. E uma coisa que eu gosto muito, que para mim é uma ancoragem, um gatilho muito forte, é que eu faço essa lista, enumero, sei as prioridades e eu vou riscando. Completei a atividade, eu risco, eu não sossego até não pegar aquela folha toda riscada, que eu sei que completei todas as atividades, amassar, jogar fora. O bom e simples papel e caneta resolve. Às vezes não tem cadernetinha, vai com uma folha de ofício mesmo. Às vezes não tem, vai com um pedacinho de papel, vai com um post-it, não tem problema. Ah, eu gosto da agenda, ótimo, compra uma agenda. Ah, eu gosto de um caderno, não uso o caderno. Ah, eu gosto do celular, eu não gosto. Eu anoto no celular só quando não tenho onde anotar. Mas para mim o que funcionou mais foi a cadernetinha. Passo número 6. Fazer na hora, faça na hora. Quando você está querendo adiar algo, deixar para depois, agora eu não vou. Essa voz tende a falar, né? Acho que eu vou deixar para depois. É nesse momento que você tem que dizer, 1, 2, 3, fui. É nesse momento que você tem que combater esse, não vou agora, vou depois. Tenta exercitar isso na sua mente. Eu vou depois. Não, vou contar até 3. No 3, eu começo. E o último passo, peça ajuda. Se você tentou mudar, tentou resolver, mesmo assim não conseguiu, ainda mais quando você está se cobrando atividades que exigem mudança para parar de procrastinar, para alcançar esse objetivo, você não só pode, como deve pedir ajuda para alguém. Seja para alguém mais próximo a você, alguém da sua confiança, conversa com amigos, com colegas, porque assim você consegue ter aquele empurrão. Às vezes a pessoa vai também, com aquele empurrãozinho. Olha, eu vou. Então, às vezes a gente está numa maior preguiça, papio. Eu falo, não, vamos lá. Ou ele faz a mesma coisa. Não, vamos lá, a gente tem que terminar. Porque aí você tem esse apoio. Tchalu, não tem ninguém para me apoiar. Então vai contigo mesmo. Sem desculpa, sem desculpa. Anotaram tudo? Vou recapitular rapidinho. Os 7 passos. Vou recapitular bem rapidaço aqui, porque nós já vamos para outra parte da aula. Primeiro, dividir o tempo. Segundo, dar um passo de cada vez. Terceiro, criar os hábitos corretos. Quarto, programe o seu dia. Quinto, defina prioridades. Sexto, faça na hora, não deixar para depois. Sétimo, peça ajuda. Na pior das hipóteses, não consegui, eu percebo que eu ainda estou me sabotando, peça para alguém te ajudar, para te dar aquele empurrão. Preferencialmente alguém que esteja próximo a você. Agora, nós vamos passar aí para você anotar 5 dicas práticas. Se são 5, aqui você já teve os 4 pilares, os 7 passos, te mostrei coisas que eu faço, que eu utilizo, que Papi e eu fazemos. Agora você vai ter 5 dicas práticas para sair da procrastinação, para acabar com o senador. Lembra que ontem na tarefa nós identificamos o perfil, o comportamento, apareceram os senadores. Como faz para sair desse senador? Primeira coisa, o senador ele é muito vítima. Ele é muito, os outros façam para mim, os outros me devem. Comece a assumir, não sou vítima de nada nem de ninguém. Se eu não tenho é porque eu não fiz. Se não veio para mim é porque eu não fui buscar. Se não cheguei ainda é porque não andei o suficiente. Então vou continuar. Olha, filósofo é que deu agora. Karnal que você cuide. Adoro Karnal. 5 dicas práticas para acabar com a procrastinação. Essas dicas, elas são fáceis de aplicar para você acabar com esse senador, ter mais atitude, e sair do poeta também, tá? Porque tem muito procrastinador aí que é poeta, fica só no sonho, só no desejo, mas não levanta a bundinha da cadeira. Primeira dica. Esqueça a função soneca do despertador. Tchalu, o que função soneca do despertador tem a ver? Quando você acorda, qual a sua primeira decisão? Tocou o despertador, levanto e faço ou procrastino até para levantar da cama? E aqui eu vou dizer mais uma coisa que eu já disse antes. Evite a função soneca e evite ficar nos primeiros minutos que você acorda no celular, se distraindo. Tudo que é distração é um problema para o procrastinador. Imagina só, cigarro é um vício, bebida é um vício, a gula é um vício, beleza, procrastinação também é.
Se você colocar uma bebida alcoólica perto de alguém que é viciado em álcool, as chances são de que ela vá ceder à tentação. Qualquer distração na frente de um procrastinador é um prato cheio para ele procrastinar. A série da Netflix que acabou de sair, a série lá da Amazon, a série de sei lá eu o que acabou de sair, o filme, etc., é um prato cheio para você não ir para academia, para você não terminar o relatório, para você não fazer o serviço que tem que ser feito. São distrações. Sentei aqui para fazer, mas eu vou olhar tudo. O TikTok, o YouTube, o WhatsApp, o Facebook, o e-mail, vou olhar tudo para depois começar a tarefa. Minha nossa, eu vou perder muito tempo. São distrações, evita. O que eu gosto de fazer quando eu sento aqui? Primeiro que eu não gosto que ninguém me chame, em lugar nenhum. Às vezes até o papo me chama e fala, não me chama, me deixa quieto. Mas óbvio, né? Às vezes nem sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu também, às vezes, chamo ele, nem é para chamar, porque ele está focado em outra coisa. Mas o ideal é desligo o WhatsApp, desligo o resto de todas as distrações, tiro todos os aplicativos, desligo a TV, porque eu vou me concentrar no que eu estou fazendo. Então, essa dica já é para você aplicar quando acorda. Não ligue o soneca e não vá direto para o celular. Comece o seu dia, depois você vai para o celular. E quero uma dica bônus desta primeira dica, falando em celular, é o seguinte. Crie o hábito de só olhar o celular para conferir o e-mail, as redes sociais, o WhatsApp, seja lá o que for, em períodos pré-determinados. Existe um estudo que foi comprovado, eu não me lembro de onde foi esse estudo, mas eu já li bastante a respeito disso. Existe um estudo de que as pessoas são viciadas em conferir o WhatsApp, em conferir o e-mail, em conferir as redes sociais. Acho que o e-mail hoje já não é parte tanto de vício, mas com certeza o WhatsApp, os grupos, as redes sociais, etc. E que por mais que ele está desligado, ele está no silencioso, mas a pessoa tem o hábito de ficar ali e olha, e aí às vezes ela está em reunião e ela olha para o celular, ou ela está na casa dos outros conversando com a pessoa, ela olha no celular. Quer coisa mais deselegante do que você conversar com alguém, com um cliente, ou com uma visita, ou com um amigo, e a pessoa olhar o celular. Uma coisa é você dar uma olhadinha na hora, outra coisa é... né? Ou às vezes a pessoa fica ali e você fala com ela, o quê? Achei isso ridículo. Acho isso uma falta de educação. Mas esses estudos comprovaram que as pessoas ficam viciadas em ver se tem notificação. Eu gosto que não tenha notificação, que fique tudo zerado. Mas eu não tenho o vício de, será que tem notificação? Não, eu dou uma olhada, não tem, beleza. Como é que resolve, então? Como é que sai desse vício, dessa loucura, desse problema? Estabeleça um despertador, estabeleça um horário, estabeleça assim, a cada 1 hora eu vou lá conferir. Então, não fico conferindo o tempo todo. Já não me distrai mais, porque eu sei que, daqui a pouco, são 9 da noite, daqui a pouco deu 1 hora, aí eu vou lá e confiro tudo. Conferi tudo em 5 minutos, não fico perdendo meu tempo olhando besteira, eu volto para o que eu estou fazendo. Isso já é prioridade, já é gestão de tempo. Mas o que é que isso tem a ver com a procrastinação? Se você não estabelece esses limites, as chances são de que você vai perder tempo com aquilo que te distrai e vai procrastinar aquilo que interessa. Então essa é a primeira dica. Não ative a soneca e evite as distrações. Estabeleça então um horário para você ir lá conferir as notificações, quem te chamou, responder. Ninguém vai morrer em meia hora, ninguém vai morrer em 1 hora, mas também não faça isso a cada 15 minutos, né? E foque naquilo que você está fazendo. Terminou? Aí sim, vai pro celular. Uma coisa boa que as pessoas, não sei se fazem, né? Mas eu vi falando disso. Gosta tanto de distração, leva pro banheiro. Aí você tá lá no vaso, pelo menos você usa aquele período para fazer alguma coisa, né? Não fique só lendo revista e jornal, bobagem. Utiliza aquilo ali. Eu canso de ir pro banheiro, levar o celular e responder meio mundo lá. Manda até áudio, porque eu estou utilizando o meu tempo. Depois eu saio de lá e faço o resto das coisas que tem que fazer. Não fico me distraindo fora de hora. Dica número 2. Use uma lista de tarefas. Lembra que eu falei do bloquinho? Então você pode colocar essa lista e priorizar as
3 atividades mais importantes para serem realizadas ao longo do seu dia. Aquelas que não dá para procrastinar de forma nenhuma. Claro que se você quer sair da procrastinação, não é para procrastinar nada delas. Mas utilize a lista de tarefas, selecione os 3 itens de prioridade máxima para realizar a cada dia. Aquela que mais você empurra para depois, essa você tem que dar prioridade. Dica número 3, não seja multitarefa. Quando a pessoa diz assim, não, eu consigo, sou multitarefa, eu faço tudo ao mesmo tempo. Geralmente é o contrário. Geralmente a pessoa não consegue fazer tarefa nenhuma e se ela faz, a qualidade dela é péssima. Ah, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai fazer é nada e vai procrastinar ou vai entregar uma porcaria de qualquer jeito. Isso também é um problema que leva para procrastinação. Às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso porque ela é uma procrastinadora. Ou então, eu estou fazendo tudo por todo mundo e daí eu vou procrastinando as minhas coisas. Pois é. Porque aqui ser multitarefa. Não seja. Dica número 4. Não se cobre tanto. Eu já falei aqui, vou repetir, vou te dar essa dica, vou te explicar o porquê. Tem muita gente que procrastina porque busca perfeição. Eu quero tudo perfeito e a perfeição não existe. Quem busca perfeição vai desanimar. Tem uma cobrança intensa. Então, se não estiver perfeito, eu não faço. Ou seja, eu empurro, deixo para depois. Dica número 5. Comece agora. Não é amanhã, não é segunda-feira. Não é começar o exercício na segunda, começar a leitura na segunda. Você tem consciência de que precisa parar de adiar? Tenho, Tia Lu. Então, comece agora. Não fique empurrando para depois essa mudança. Essas 5 dicas você já deve começar imediatamente. Agora, eu separei mais outras 6 informações aqui que são matadoras. Número 1. Por onde eu começo então, tia? Número 1. Engula o maior sapo primeiro. Como assim? Tudo aquilo que é ruim, que você evita, empurra para a barriga, por pior que seja, aquilo que você não quer enfrentar é o maior sapo. Imagine assim, vários sapinhos. O maior é aquele que você quer passar longe. Engula esse sapo logo de uma vez. Seja no início do dia, no início do mês, no início da semana, porque aí todos os outros sapinhos menorzinhos fica mais fácil. Aquele grandão que você passa longe é o primeiro que você deve engolir. Isso é uma metáfora, claro, não estou dizendo assim, saia por aí engolindo sapo de todo mundo. Isso é uma metáfora para dizer assim, aquele que você evita, vai lá e enfrenta logo de uma vez. Enfrentou isso, o resto você tira de letra. A gente tem a tendência, quando tem o cérebro de procrastinador, quando tem o senador, o poeta, não, eu quero evitar, não vou criar confusão, não vou criar atrito, às vezes não tem nada a ver com atrito. Mas ele não encara. Então, pegue esse sapo, engula de uma vez, que os outros você tira de letra. Número 2. Faça a lista das tarefas do dia. De novo essa informação, porque isso daqui eu falo, assino embaixo, porque foi o que resolveu para mim. Teve um tempo, agora, não faz muito tempo não. Vou contar aqui para vocês o porquê que isso aqui é tão importante. O papo estava enlouquecendo, cheio de coisa para fazer. E eu, como treinadora que sou, vi que ele estava indo pro buraco. Eu falava, não adiantava. Ele começou a colocar muita atividade nas costas. Eu dizia, olha, isso aí não vai prestar. Passava um bom tanto da manhã até um pedaço da tarde fazendo as mesmas tarefas que se fazia todos os dias. Chegava de tardinha, de noite, estava exausto. Até que eu botei ele sentado, dei um baita de um pito. Falei o seguinte, você está desorganizado. Mas eu tenho muita... Eu só sabia dizer isso. Tem muita coisa para fazer. Então pegue um caderninho qualquer no meio da bagunça. Pegue uma caneta qualquer no meio de tantas que tem e anote o que é que tem que ser feito. Eu tenho que fazer 10, 15, 20 coisas. Anote o que tem que fazer. Primeiro, para não esquecer. Segundo, para ter prioridade. E terceiro, porque ali você já sabe o que foi feito e o que ainda falta fazer durante o dia. Foi tiro e queda.
Em questão de 1 hora e meia, tinha feito tudo que ele estava levando 2 períodos. Ele estava levando uma manhã e um pedaço da tarde para fazer. Passou o mau humor. Acabou o problema. Hoje, qualquer coisinha que eu falo, tem que fazer tal coisa. Peraí. Já pega a caneta, já vai anotando. Esquece de fazer? Não. Faz o que tem que ser feito? Faz. Mas também anota tudo. Né? Desenha. Cada um. Você vai trabalhar de um jeito que vai funcionar pra você. E essa coisa de anotar foi a melhor coisa. E não foi só pra mim. Então, faça a lista de tarefas do dia. Evita fazer a lista de tarefas do mês, da semana, do ano. Não, planejamento do dia. Você pode até ter o planejamento da semana, o que tem que fazer, as atividades, mas o do dia. Ela é a sua ordem, a ordem do dia. E a ideia é montar uma estrutura em que você possa marcar essas tarefas para que elas sejam concluídas. Nada de eu vou marcar e vou deixar para fazer depois. Esse é o pulo do gato. Você vai marcar, você vai escrever, vai colocar os números, vai riscar e tem que ser feito naquele dia. Isso é um baita de um gatilho. Se for para você escrever, fazer a sua lista de tarefas e não cumprir naquele dia, acumular para o dia seguinte, para o seguinte, você continua se enganando. Só que às vezes a gente diz assim, não tem tempo, mas a gente não tem noção da quantidade de coisas que dá para fazer em 24 horas, desde que você tenha isso na sua frente, desde que você se organize. A maioria das pessoas que procrastina é porque não está organizado o suficiente. Aí ela vê aquela monteira de coisa para fazer, ela não faz nada, não se organizou, vai procrastinar. Fica pro dia seguinte. No dia seguinte, ela faz tudo de novo, deixa para depois. Às vezes a pessoa já até fez tudo aquilo, faz muito mais, mas ela não se deu conta porque não tem organização. 2 pontos principais de procrastinadores. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, multitarefa, que é o que eu expliquei antes, e é desorganizado. Aí não consegue fazer tudo porque não dá para abraçar o mundo, não dá para salvar o mundo de todos. E desorganizado, você não sabe nem para que lado vai. Isso frustra. Quando você olha, tem um monte de coisa para fazer, não faz nada. Imagina a casa toda bagunçada. Por onde eu começo? Não vou começar por lugar nenhum, né? Que droga, isso aí vai me cansar. Bem assim que começa a procrastinação. E você vai procrastinando para todo o resto. Número 3. Estime o tempo que cada tarefa leva. Isso a gente já falou. Blocos, mas aqui nós vamos um pouquinho mais além. Calcule mais ou menos o tempo que você precisa para aquela tarefa. Uma coisa é você criar blocos de tarefas e de intervalos durante o seu dia, que foi a dica que eu dei para você já colocar em prática. Mas aqui eu estou te dizendo que, além disso, você também pode estimar o tempo que você vai precisar e calcular mais ou menos quanto tempo precisa para fazer cada tarefa e concluir cada item. Com isso, você consegue ter uma ideia do tempo total necessário para fazer todas as tarefas que você tem. Hoje é um dia muito corrido. Então, eu tenho que acordar um pouco antes, eu tenho que fazer, esses são prioridades, esses são os maiores, vão me tomar mais tempo, é assim assado. Hoje, por exemplo, impreterivelmente, hoje é um dia que eu não marquei nada, porque eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Eu não arredei o pé daqui. E eu pensei, eu vou até à noite, porque aí tem a aula, eu não sei que horas eu vou terminar. Eram 3 da tarde, eu tinha terminado tudo. Por quê? Estava tudo organizado. Eu tinha uma estimativa de tempo. Eu consegui dar conta de tudo, sobrou tempo. Fui até fazer a unha. Número 4. Separe o que é urgente do que é importante. Eu falei aqui das prioridades, mas tem essa diferença. Por isso que eu já coloquei separado. Urgente e o que é importante. Se na sua lista de tarefas tudo parece urgente e é para ontem, isso significa que a sua vida já foi prejudicada. Porque você já tem a mania de adiar tudo. Adiou tanto, né? Empurrou tanto com a barriga que se tornou uma bola de neve. Na hora que você fizer a sua organização, que se comprometer a fazer, procura de fato separar o que é urgente, que você tem que se entregar, o sapo que tem que engolir logo de uma vez, e o que é importante de fato. Esse é urgente, não posso mais deixar para depois. E isso aqui é importante.
Trabalhe com esses níveis para você entender. Urgente, entrega, resolve. Isso aqui é importante. Não posso deixar isso aqui para depois. Mas a minha prioridade, a minha urgência é esse outro aqui. Então, faço o que é mais urgente e ainda assim sei que isso aqui é importante. Não deixo para o dia seguinte, nem para a semana seguinte e nem para depois. Outra coisa que eu aprendi com a vida, né? Passar do tempo, é que eu tenho tempo para fazer. Então, eu vou fazer na segunda-feira. Não, faça na sexta, porque segunda-feira pode ser que aconteça qualquer coisa e aí você vai ter que fazer o que não fez na sexta para segunda e vai ter que acumular essas qualquer coisas, esses imprevistos, esses contratempos de segunda-feira. Já imaginou? Eu cansei de deixar as coisas para depois. Cansei de fazer. E aí, na última hora, acontecia qualquer problema, seja lá o que fosse. Dava alguma zica. Acumulava aquilo que eu havia deixado, porque procrastinei, com o problema e o incêndio que eu tinha que apagar. Eu tinha que me desdobrar em 1000. Era uma burra que ficava fazendo a costura e desfazia a costura para começar de novo. Preste atenção. Tenho tempo, posso fazer depois, mas não vou fazer depois. Faço agora, me livro disso. Se der algum problema depois, eu tenho essa gordura para queimar. Eu tenho esta sobra e não fico na correria. Geralmente quem procrastina é como se ficasse devendo, né? Fica devendo uma tarefa, fica devendo uma resposta, fica devendo uma solução, fica devendo uma entrega. O que o seu cérebro pensa? Ficar devendo. Tem que pagar. Pagar, dívida. Seu cérebro não sabe a diferença. Para ele é o quê? Sensação de tenho que pagar, tenho que cumprir, tenho que concluir. Estou devendo. E aí? Pois as dívidas batem na porta, né? Pois as dívidas financeiras. Mas o que tem a ver uma dívida com a outra? Dívida é dívida. Não fique devendo, não deixe para depois. Pegue e faça de uma vez. Deu, pronto, acabou, fiz. Agora estou livre, tenho tempo, tenho prioridade, me organizo, sou mais eficiente. Você vai ver como até o dinheiro vai andar mais rápido para a sua vida só por causa disso, essa mudança. Número 5. Avalie o seu momento e não aperte o foda-se. Tchau, como assim? Se você entende que a desorganização com os prazos, ela surgiu da mania de deixar tudo para depois, ou se você entende que está em um período de mudança, seja uma mudança de empresa, mudança de trabalho, de cidade, uma mudança até mesmo do seu comportamento, então situações desse tipo costumam gerar mais trabalho, dá um aumento de carga maior. Se for esse o caso, talvez o problema não é a desorganização, mas sim a adaptação. Vou me adaptar a essa nova empresa, então tem muita coisa para fazer. Vou me adaptar a esse novo estilo de vida. Eu preciso criar esse novo hábito. E é comum que neste novo momento você tenha vontade de adiar algumas coisas. Até que esse hábito se estabeleça, que fique fácil, que fique confortável para você, algumas questões talvez você até procrastine por insegurança. Só que você tem que observar o que está acontecendo para agir de forma eficaz. Se eu apertar o botão foda-se, tanto faz, foda-se, eu não vou fazer isso agora, eu estou cansada mesmo, eu não vou seguir a dieta, eu vou comer esse negócio, eu não vou fazer exercício, foda-se, não estou nem aí. Depois, você vai ver que aquele botãozinho do foda-se que você apertou só sabotou o que você já vinha fazendo. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, o chefe está no meu pé, tenho que resolver isso. Foda-se, não estou nem aí, depois eu faço. Aí vai acumular, vai para o drama, para a correria, para o estresse, faz de qualquer jeito, dá problema. Nunca aperte o foda-se, nesses momentos, de jeito nenhum. Próximo. Lembra que eu falei das distrações? Se o foco é parar de procrastinar, as distrações têm te feito procrastinar. Evite as distrações. Mas aqui, como a gente já falou das distrações, já falou dos mecanismos, redes sociais, internet, eu tenho uma outra dica aqui. Evite se criticar. Como assim? Não entendi. Distração, crítica são coisas diferentes. No início, talvez você não consiga dar conta de todas as tarefas com a qualidade que você gostaria, principalmente aqueles que buscam mais a perfeição. E é importante não se perceber demais
no julgamento, no auto-julgamento, na autocrítica. Caso contrário, você acaba soterrando toda a sua evolução. Mudar de hábito leva um tempo. Criar um novo hábito exige paciência. Se você deixa as tarefas incompletas, estou mudando um hábito e não entendo que aos poucos começam a me criticar, me culpar, me cobrar, daqui a pouco você mesmo vai ser o juiz, a juíza, o carrasco, a carrasca, e vai jogar tudo fora. Então tenha paciência com você. Não se apresse. Construir um hábito precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de compromisso. Lembre-se, a procrastinação acontece precisamente porque nós queremos abraçar grandes desafios e não conseguimos. Se eu tento fazer tudo e não consigo, eu vou desistir. Eu vou procrastinar, eu vou empurrar. E às vezes tem pessoas que são tão mimadas, são tão manhosas que até fazem, procrastinaram que deu, ligaram o foda-se todas as vezes, aí quando não deu mais para apertar o foda-se, aí ela fez contrariada, fez resmungando, reclamando, de mau humor, e daí virou uma bosta aquela tarefa. Qual é o antídoto para isso, Tchalon? Comece pequeno, devagar, aos poucos. E o segredo é constância. Quem procrastina, além de deixar para depois, além de empurrar com a barriga, não continua, é inconstante. Faz um pouco e para. Lembra que eu falei? Iniciativa, zero acabativo. Eu começo, mas eu não termino. Estou animada no começo, depois eu vou baixando o meu ânimo e aí eu termino. Aliás, eu não termino e eu deixo para depois. Se você faz isso, lembre-se da recompensa. Qual recompensa você vai dar para começar aquela tarefa e terminar ela? Aqui você viu vários passos para conseguir. Mas eu quero te propor um desafio. E esse desafio eu tenho certeza que se tudo isso que eu te falei aqui, você ainda está meio perdido, meio perdida, então aceita esse desafio, se você tiver coragem, óbvio. E tenho certeza que fazendo, assumindo, entrando de cabeça nesse desafio, você vai entender como é o hábito de não procrastinar, como é o hábito que se cria de sair da procrastinação e começar para a ação. É o desafio das 24 horas. Porque a medida de tempo é um grande entrave de quem vive na procrastinação. A pessoa fala, não tenho tempo, não consigo, não dou conta, não deu, deixo para depois. Tem a ver com o tempo, né? Se eu faço agora, é o tempo agora. Se eu deixo para depois, é o futuro. Então, a medida de tempo, as horas, os dias, o prazo é o problema de quem procrastina. Só que, a princípio, para você sair desse senador, sair desse poeta, sair desse procrastinador, esses prazos eles precisam ser tranquilos. Dá para adiar um trabalho, uma dieta, um exercício, uma consulta, a reserva da hospedagem? Dá para adiar por mais um dia. Mas o problema de quem procrastina sempre é que ele não vai adiar só uma vez. Ele vai adiar sempre que ele puder. Aí faz tudo no susto. Tudo na última hora. Aí bate a culpa. Culpa no mínimo porque o resultado saiu uma porcaria. Dá para interromper esse padrão de comportamento e nunca mais adiar nada? Dá. Então por que a gente não consegue? Por que a gente continua procrastinando? Porque somos criaturas de hábitos. O ser humano é um ser de hábito. E procrastinar, se procrastinar fosse um deles, então não procrastino mais. Decidi num passe de mágica, altero tudo, acabou. Qual que é a sugestão? Se desafie e comece por 24 horas. A proposta é a seguinte, é o desafio de fazer diferente por 24 horas, durante um dia inteiro, mas é um dia inteiro. Não são 24 horas que você faz 5 horas hoje, mais 5 amanhã, 5... Não. São 24 horas de um dia inteiro em que neste dia você não vai procrastinar. Nada. Qual é o pulo do gato aqui, Tchalon? O pulo do gato nesse desafio é o seguinte. Se você aceitar esse desafio, você vai se comprometer com você. Me comprometer o quê, Tchalon?
Por 24 horas você não vai procrastinar nada, nenhum ato, nenhuma atitude, nenhuma decisão, nenhuma ação. Tenho que fazer tudo neste dia? Tem. Tudo que você programou para este dia, tudo que está na sua mesa, tudo que você tem que fazer. Começou o livro, você vai terminar. Começou a dieta, você vai seguir a dieta até o final do dia. Tudo. Naquele dia você vai fazer, sem procrastinar. Esse é o desafio. Tá, e aí? Isso não muda um hábito. Porque um hábito leva o quê? Pelo menos uns 90, 180 dias para se instalar. Por que um desafio de 24 horas vai me fazer mudar, deixar de ser procrastinador? Se fosse assim, eu já teria mudado. O segredo é que se você entrar nesse desafio, você vai aceitar não procrastinar por 24 horas. E depois você repete o desafio nas próximas 24 horas. E você faz de novo por mais 24 horas. E assim você faz todos os dias, tendo na consciência de que eu estou me desafiando por 24 horas. Então é você treinando você. Por 24 horas eu não vou procrastinar. Pego lá no caderninho, anoto todas as minhas tarefas, cumpro todas elas, risco, terminei meu dia, beleza. Já programo o dia de amanhã. O dia de amanhã também eu tenho 24 horas, não posso procrastinar. Vou fazer tudo no outro dia. Fiz, risquei tudo. Dia seguinte, mesma coisa. Se você fizer isso todos os dias, seguidamente, de propósito, por causa desse desafio que eu estou te propondo fazer, que é muito ousado, é mão na massa de verdade. Porque quando você veio para o treinamento e eu te ofereci esta solução, show procrastinação, muitos disseram assim, olha tia Lu, eu venho procrastinando há anos, tomara que agora, com essas suas aulas, com essa sua websérie, eu realmente saia da procrastinação. Pois eu estou te olhando nos olhos e te dando um caminho e te desafiando a seguir por esse caminho por 24 horas. E quando terminar as 24 horas, você fará de novo o mesmo desafio. E vai fazer assim até que você não vai mais procrastinar nada. Como é que eu sei que terminou o desafio? Simplesmente vai terminar. Porque você não vai mais procrastinar. Depois de um tempo, e pode ser que sejam 30 dias, 60, 90 dias, 6 meses, não tem como, nem adianta vocês virem com perguntas dizendo assim, mas quanto tempo eu tenho que fazer o desafio? Você vai fazer o desafio por quantos dias forem necessários, até que você perceba que o senador acabou e que o poeta quase sumiu. Como é que eu vou saber se o senador acabou e que o poeta quase sumiu? Porque você vai notar que houve uma mudança em você, que você não tem mais vontade de deixar para depois. Porque o procrastinador, ele sabe que ele deixa para depois. Ele sabe que ele não devia ter deixado para depois, mas ele deixa. Ele sabe que ele tinha que ter feito e não fez. E neste desafio, você sabe que fez. Porque você está em 24 horas sem procrastinar. Tudo que tem que fazer, pegue e faça. Engula o sapo, vai, faz, não interessa, faz a lista, não bota no soneca, não se distraia com o celular, não fique perdendo tempo, faça com os blocos de horários, tenha sua recompensa no final das tarefas ou no final do dia, mas você entregou, fez aquele desafio por 24 horas. Nas próximas 24 horas você vai repetir o mesmo padrão. Claro que são tarefas diferentes, né? Hoje, de repente, eu tenho que entregar um relatório, amanhã eu tenho que visitar um cliente, depois eu tenho que viajar, mas mesmo assim, eu vou utilizar esse desafio. E vai chegar um ponto que aí varia de pessoa para pessoa, óbvio, né? Se você me perguntar, mas quanto tempo vai levar para mim? Não sei. Você é você, eu sou eu. Mas uma coisa eu te garanto. Se você for sério, se você for séria e realmente veio para essa aula para sair da procrastinação, assuma, faça o desafio. E você vai perceber que em poucos dias, que em alguns dias, que em algumas semanas, você não vai mais procrastinar. E ali se implantou um novo hábito. O hábito de eu não levanto daqui até terminar. O hábito de eu não deixo as coisas mais para a última hora. O hábito de eu me comprometo e faço. O hábito de ser pontual, de ser comprometido, de ser confiável, de fazer as coisas, de assumir a responsabilidade, de deixar o poeta, de abrir mão do senador, de abraçar o gladiador, a gladiadora,
que é o perfil que faz, que é o perfil que decide, que não deixa para depois. Será que você aceita o desafio? 24 horas sem procrastinar? E eu espero, assim, que você não aceite esse desafio uma única vez. Eu espero que você aceite esse desafio para fazer nas próximas 24 horas, e nas próximas, 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 e nas próximas. Ah, Tia Lu, não sei se vai dar certo, porque eu tenho filhos, né? As crianças não deixam, e aí o meu marido procrastina também, ele não me apoia. Não, o desafio é para você. Você aceita o desafio? Então você faz. Se seu marido, sua esposa, as pessoas também quiserem participar, ótimo. Mas eu estou falando de você. Estou falando com o senador que habita aí. É disso que eu estou falando. Não sei como é que eu saio da procrastinação. Agora você já sabe. E você vai se tornar uma máquina de produtividade, de rentabilidade, porque você vai começar a ganhar mais, vai começar a render mais, com certeza, independente de qual seja a profissão, não interessa. Vai ter mais tempo livre, vai ter mais disposição, vai ter mais foco, mais atenção. Vai mudar de dentro para fora, porque é uma mudança de padrão cerebral, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, vai fazer um rebuliço na sua vida. Mas é um rebuliço bom. Não vai mais ter procrastinação, pode ter certeza que é show. 24 horas. Depois mais 24 horas, mais 24 horas. Não adianta fazer uma vez só. Eu sei que tem muito senador, muita senadora aqui, principalmente os poetas, que vão fazer isso uma ou duas vezes. Vão fazer assim por 48 horas só. Depois não faço mais. É o desafio de 24 horas todos os dias. Hoje não vou procrastinar. Aí amanhã você fala a mesma coisa. Hoje não vou procrastinar. Aí amanhã você faz a mesma coisa. Hoje não vou procrastinar. Depois você faz a mesma coisa. Hoje não vou procrastinar. Nada. Será que você topa? Se você topar e fizer isso de verdade, eu garanto. Você vai matar o senador. Vai encher de porrada o poeta. Não vai mais ter procrastinação. Vai aprender a fazer as tarefas, a se organizar no tempo. Vai gerir essa estrutura. E vai ver como o seu dia sobra mais tempo para você, para a família, para os filhos, para os estudos, para o que for. Ah, Tia Lu, sei lá se vai funcionar. Eu não gosto de academia, eu preciso fazer exercício físico. Não é sobre o que a gente gosta. É sobre a decisão de fazer. Porque qual é a recompensa de quem faz exercício físico? Ah, é o emagrecimento. Ah, é o corpo dos sonhos. Ah, é a saúde. Eu preciso fazer isso não por estética, mas por saúde. Essa é a recompensa. Então, foco na recompensa. Não adianta também, foco na recompensa. Eu vou pra academia hoje, daí depois a minha recompensa vai ser uma torta. Não, né? Você se sabota. Também não precisa dar um passo para frente, outro para trás. Mas esse desafio é para propor a você quebrar o padrão de procrastinar e criar um novo hábito. Ao mesmo tempo, você deixa de procrastinar, fazendo esse desafio todos os dias de 24 horas sem procrastinar, e automaticamente você já alimenta um novo hábito. O hábito do gladiador. Você aceita esse desafio? Então vai lá. Como é que funciona esse desafio, Tiago? Pega tudo isso que eu te mostrei aqui, dos 7 passos, das 5 dicas, do caderninho, dos blocos de tempo, de colocar o celular a cada 1 hora para você fazer um intervalo, de colocar lá um lembrete também para naquele momento você confere e-mail, redes sociais, notificações, de tirar as distrações, não ficar fazendo isso o tempo todo, de não apertar o soneca, de não ir pro computador logo que acorda sem antes sair da cama. Todas essas atividades você vai colocar em prática por 24 horas. Mas principalmente essa das prioridades, das tarefas. Determina um horário. Essa aqui eu vou levar meia hora, essa aqui eu faço de manhã, essa eu faço de tarde. Organiza o seu dia dentro desses blocos e dessa estrutura e faz isso. Aplica por 24 horas. Tudo que eu te ensinei aqui. Nas próximas 24 horas você faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mesmo no sábado e no domingo, Tia Lu? Sim. Eu planejo até o meu sábado e o meu domingo. Eu sei o que eu vou fazer quando... no período da manhã, período da tarde, período da noite. Mesmo que seja um descanso, mesmo que seja uma folga, sim.
Eu sei o que eu tenho que fazer quando eu estou de folga, eu sei a leitura, eu sei o tempo que eu tenho para sair, para descansar. Por quê? Porque já tem esse hábito, essa estrutura mental de como aproveitar melhor o meu dia. E se eu não tivesse isso, talvez durante a semana funcionasse super bem. Mas aí final de semana eu ia pensar assim, ai minha nossa, não sei o que eu vou fazer agora. Não, eu tenho tudo isso tão bem estruturado na minha mente, por causa desse mesmo desafio que eu estou te propondo, utilizando essas mesmas dicas que eu te dei, esses mesmos passo a passos aqui, essas estruturas que você recebeu, e eu tenho isso até mesmo quando eu estou de folga, até mesmo quando eu estou de férias, até mesmo nos finais de semana. Porque aí eu sei tudo que tem que entregar. Nunca mais eu perdi um prazo, nunca mais eu tive correria, nunca mais eu me preocupei com isso. E é sobre isso que eu te proponho. Isso vai te tirar totalmente do hábito de procrastinar. Vai treinar um campeão, uma campeã. Se você topa o desafio, comece amanhã mesmo. Comece já. Se você estiver assistindo ao vivo, comece no sábado. Não comece na segunda-feira. Segunda-feira é pura bobagem. Ah não, final de semana eu vou descansar. Comece na segunda. Não precisa ter um velório, um funeral para depois você começar. Começa já. Se você estiver assistindo na reprise, não importa que dia você está assistindo, comece já. Se der tempo, comece agora. Mas não, agora já é tarde, não tem como. Então já se programa, já sabe o que tem que fazer, pega lá e já começa. Se organiza para o dia seguinte. Se possível, avisa o marido. 24 horas, eu vou fazer tudo que tem que fazer sem procrastinar. Avisa a esposa, 24 horas sem procrastinar. De repente até explica para a pessoa e fala, olha, a Lucimara me fez esse desafio. Eu vou fazer. Eu vou sair da procrastinação, vou parar com esse negócio. Você quer me ajudar? Você quer participar também? Ah, eu quero. Os dois podem fazer junto. Ou então a pessoa vai dizer, não quero. Não tem nada a ver com isso. Tudo bem. Cuida do seu que eu cuido do meu. Mas eu te garanto, se você fizer isso, vai ser show procrastinação. Sem sombra de dúvidas. Bora lá então? Bora começar. Não é segunda-feira, é já. O que vai precisar? Um caderninho, ou uma agendinha, um bloquinho de notas, serve até post-it, uma folha de ofício, qualquer coisa, para você organizar e começar. Vai riscando, vai fazendo, garanto que você mata o senador, que você faz show procrastinação. Agora, só depende de você. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu já coloquei em prática, não só para mim, mas para outras pessoas também, para alguns alunos, eu te entreguei aqui. Você tem todas as informações, todas as ferramentas, você sabe o que precisa mudar no seu perfil, você sabe o que precisa acontecer, vai lá e faz. Agora é com você. Ah, mas e o meu senador e o meu poeta, tia Lu, como é que eu resolvo? Se você implementar isso aqui, você já acabou com o senador em poucos dias. E o seu poeta já vai ter reduzido assim quase nada. A única coisa que precisa cuidar, caso você tenha muito herói, é de não dar tanta importância para salvar os outros. Comece a salvar um pouco mais você. Você pode usar esse desafio até mesmo para isso. Ah, hoje eu não vou me preocupar com a vida dos outros. Por 24 horas eu vou me preocupar com a minha, com a da minha família, com as pessoas aqui. Ah, não, mas eu me preocupo muito com a família é muito grande. Então começa a se preocupar com você. 24 horas se preocupando com você, olhando para você, dando atenção para você. Também pode ser assim. 24 horas sem comer carboidrato. É um desafio que muitas pessoas já fizeram, né? Essa ruptura. E quando a pessoa abraça isso, quando ela elege isso por 24 horas e leva isso pelas próximas 24 horas e assim por diante, o hábito vai se estabelecendo automaticamente. Automaticamente você tira o senador, diminui pra caramba o seu poeta, mas o herói, o único problema é pensar nos outros. Ah, como é que eu resolvo o problema do herói, Tia Lu? Você me mostrou do senador e o do poeta. E agora, como é que eu resolvo o problema do herói para aumentar o meu gladiador? Pare de se preocupar com a vida dos outros. Ai, tá querendo dizer o quê? Que eu sou fofoqueira, que eu sou metida, alcoviteira? Não estou dizendo isso. Porque às vezes a gente se preocupa tanto, ama tanto os outros e deixa de amar assim. Quer tanto salvar e ajudar os outros e deixa de salvar e ajudar assim. Olha um pouco mais para você, com mais respeito, com mais zelo, com mais carinho. E assim você já diminui um pouco mais esse herói para aumentar o gladiador. E óbvio que o gladiador é aquele que pega e faz.
e faz por si, e constrói, e não para, e continua. Por isso que o desafio de 24 horas não é para fazer só uma ou duas vezes. É para fazer todos os dias, a cada 24 horas. Repete a dose em 24 horas. Quantas e quantas vezes eu devo tomar esse remédio? A cada 24 horas. Você topa? Então agora é com você. Abaixo dessa aula, nós vamos colocar o PDF com tudo que eu te mostrei aqui, com todas as dicas, os passo a passo, o desafio, tudo, todos os elementos, todas as estruturas, os pilares, tudo que eu te apresentei aqui vai ficar disponível em PDF. Você pode baixar, passar para alguém que você queira, familiar, colega, chefe, para que eles também possam sair da procrastinação. Mas cuidado aí com o herói, tá? Não é o que você passa, ensina e instrui os outros, é o que você faz para você, é o que você corrige em você, é o que você melhora em você. Aí sim o gladiador fica forte. Eu sei que é sexta-feira, eu sei que é tarde, eu sei que está frio em alguns lugares, aqui em Curitiba pelo menos está pra caramba, né? Aqui dentro tá quentinho, mas lá fora é um vento terrível. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, você que esteve aqui até agora. Quem está assistindo na reprise também já faz o download do material, coloque em prática. Não basta só assistir a aula e fazer o download do conteúdo, mas do conteúdo não, do PDF, né? Porque o conteúdo vocês não baixam. Mas o mais importante é você pôr a mão na massa. E aqui você tem todas as ferramentas, tudo que eu fiz, o que eu faço, tudo que funcionou, para que você também funcione e consiga eliminar a procrastinação. Um beijo, até a próxima.